Oi, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Estamos começando o terceiro painel do Tivit Experience, que é uma série de webinars para a gente entender o cenário atual que a gente está vivendo, entender o que está acontecendo e, através da experiência das empresas que estão aqui com a gente, e para a gente se preparar melhor para o período crise, que a gente possa sair disso melhor, mais rápido e numa situação melhorada. Obrigado pela presença de todo mundo que está ao vivo na plataforma e também no LinkedIn, tá? O tema de hoje é a nova cultura corporativa. Então, nós vamos falar hoje de cultura. E para debater sobre esse tema, a gente está aqui com a gente, com o César Taurion, que é o VP de Consultoria e Inovação da Companhia Técnica, que é uma referência aí no mercado brasileiro em transformação digital. A Priscila Lahan, vice-presidente de Vendas e Parcerias da Microsoft. O Richard Flávio, CTO do Banco Santander Brasil, e o Roberto Hengist, que é o Head de B2B e E-Commerce da Via Varejo. Tá? Também estamos junto aí com a nossa gerente de marketing, a Linéia, que vai estar recebendo as perguntas que vocês fizerem aí e vai estar passando para a gente poder responder aí ao final do painel, tá? Então, vamos começar falando de cultura ágil, tá? A gente... não é segredo para ninguém que a transformação digital, ela não é uma transformação meramente tecnológica, a gente não está falando de você comprar um pacote de software e implantar, é muito mais complexo que isso. Ela é mais complexa porque trata de uma transformação cultural. Se você não mudar a cultura, o mindset, a forma de pensar das pessoas na empresa, você não consegue fazer a transformação digital e colher os frutos na sua totalidade, tá? E o que a gente está vendo é um efeito de que a crise está acelerando esse processo de transformação cultural nas empresas. Esse choque, ela está fazendo empresas tradicionais reverem a forma de encarar a tecnologia, de encarar certos processos que eram imutáveis, e estão começando a se transformar. Então, está acelerando esse processo de transformação cultural nas empresas. E a gente quer entender como que isso está acontecendo. E o segundo ponto é entender se essa cultura, que está indo no sentido de uma cultura mais ágil, está ajudando as empresas a se adaptar de forma mais rápida para essa crise, tá? Então, esse é o principal objetivo dessa primeira rodada. Vamos começar com a Priscila, da Microsoft. Priscila, antes da crise, quase todas as empresas tinham experiências com home office. A gente tinha aí vários e vários exemplos de experiência de home office que deram errado. Isso aí era um estigma, muita gente defendia, muita gente era contra, mas ninguém implantava isso de verdade. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e, em questão de um mês, praticamente a maioria das empresas foi para home office, empresas com 100% dos funcionários em home office, e está tudo funcionando muito bem. O que aconteceu do seu ponto de vista? Por que isso, que era um negócio tão difícil, foi resolvido em tão pouco tempo e agora está funcionando? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu acho que a pandemia é um evento de causa maior e obviamente, criou um momento para todas as empresas, a necessidade, né, na verdade, de colocar os funcionários em home office. Então, assim, acho que o fato de ser a única estratégia possível naquele momento, obviamente, acelerou as empresas a colocarem. A gente tem diversos cenários, na verdade, assim, a gente tem alguns clientes que estavam totalmente despreparados para colocar os funcionários em home office, e aí eu acho que bom que exista a tecnologia, porque rapidamente, com o uso de tecnologia, eles conseguiram colocar as equipes em casa. Então, eu falo que a gente teve um pouco daquela sensação de que a gente também era médico, porque a gente estava na linha de frente, trazendo a tecnologia para manter as pessoas seguras em casa, assim como os médicos estavam fazendo isso de outras formas nos hospitais. Mas eu acho que a principal razão de não ter dado certo, talvez em alguns casos no passado, está muito relacionado à cultura mesmo, como você mesmo colocou, né? O ponto cultural, não só de dos contribuidores, mas também da liderança, de acreditar que a produtividade poderia ser a mesma ou até superior no trabalho em home office. Então, essa era uma grande diferença. No momento da pandemia, e tinha esse evento, e todo mundo tinha que realmente estar em casa, nós fomos obrigados a ir para esse caminho. E aí as empresas identificaram que a produtividade era igual ou maior
em muitos dos cenários. Assim que você habilita a tecnologia e que as pessoas conseguem fazer video call, que elas conseguem trabalhar normalmente, estão conectadas, tem um ambiente de trabalho, porque muitas pessoas também não tinham nenhum ambiente de trabalho em casa, né? Então, assim, que elas começam a criar aquele cenário, a produtividade é muito maior. E eu vou dar um pouquinho do exemplo da Microsoft. A Microsoft é uma empresa que já estava nesse modelo de home office, então hoje o nosso escritório tem uma cadeira para cada 2 funcionários, o que significa que nunca ninguém vai para o escritório, 100% da população não vai para o escritório, senão não tem cadeira. E a gente já trabalhava num modelo híbrido. Quando a gente vai para um momento todo, e a gente já tinha muita produtividade com isso, quando a gente vai para um momento todo mundo online, a produtividade aumentou ainda mais. Por quê? Porque está todo mundo se respeitando mais numa videoconferência. A gente implementou, para quem usa Teams, que está aqui nessa videocall, sabe que a gente implementou lá o negocinho de subir a mãozinha, tem um preview de subir a mãozinha para garantir que as pessoas se sintam incluídas e possam falar. Então, assim, eu acho que o fato da gente ter esse momento fez com que as empresas acordassem e a própria liderança visse que a produtividade não vai ser menor. Ela possivelmente vai ser ainda maior, mas depende de uma mudança cultural. E a gente foi obrigado a ter a mudança cultural. Então, acho que essa é a grande diferença que eu vejo versus o que a gente tinha antes. Então, tem uma questão de cultura e mentalidade, e aí de organizar, né? Então, por exemplo, no caso da Microsoft, muitas pessoas não tinham cadeiras adequadas em casa. Então, a gente começou a disponibilizar as cadeiras do escritório para que as pessoas pudessem levar para casa. A gente criou um sistema onde a pessoa pede um monitor dela, onde ela pede um teclado, ela pede um mouse, ela pode comprar um fone e a gente reembolsa. Então, a gente foi criando também os cenários. Eu acho que a partir do momento que a gente vive essa imersão e cria esse cenário em casa, possivelmente a gente não volta mais para o mesmo estágio anterior. As empresas viram que dá para ter produtividade sendo home office. Perfeito, fantástico. A gente viu realmente surgir um propósito, né? As pessoas deixarem as suas metas individualistas, né? E todas irem no sentido de um propósito único, né? E aí essa forma de trabalhar em conjunto por um propósito tornou possível coisas que não eram, né? Sim, sim. Falando agora com o César. Ô, César, você que tem bastante experiência aí, com empresas grandes e também startups, a gente vê empresas grandes investindo milhões para fazer uma transformação cultural e tendo uma dificuldade terrível. Por outro lado, a gente vê startups já começando com a cultura ágil, mas com a taxa de mortalidade alta. Onde está o balanço desse negócio, né? Consegue fazer um paralelo para a gente entre, falando de cultura, entre as empresas grandes e as empresas pequenas, e onde está o ponto de equilíbrio que funciona aí no meio, e o impacto, e como que isso reflete na situação de crise que a gente está agora? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, boa tarde a todos. É legal estar aqui com vocês. 2 frases eu acho que vão servir de ponto de partida. Primeiro é que você não precisa ser uma startup para pensar com o mundo. Isso já nos leva à primeira resposta, que o modelo mental é que vai fazer a diferença entre uma grande empresa ser ágil, uma grande empresa responder com rapidez e velocidade e realmente ter problemas. A pandemia é um exemplo claro. Muitas empresas reagiram rápido, podem ter sido da melhor maneira, mas conseguiram reagir. Por outro lado, há um mito que o fato da startup ser ágil, isso é o exemplo do que deveria ser seguido. Não necessariamente. Você pode ser extremamente ágil, estar na beira do espinhadeiro e ser ágil para pular no espinhadeiro. O fato de ser ágil não traz nenhum benefício. O que nós vemos é que ambas, digamos, estruturas têm muito a aprender uma com a outra. No caso das startups, elas têm que entender que uma startup não é uma questão de simplesmente ser um grupo pequeno que corre para lá, né? Foi o símbolo do coelhinho rápido. Mas tem que ter alguns princípios básicos de gestão, de governança, que as grandes corporações têm. Então, você vê muitas empresas fracassando na crise porque elas não tinham nem gestão de caixa. Startups desaparecem por problemas não necessariamente de falta de dinheiro, mas falta de gestão desse dinheiro. Esse é um problema que a gente vê em startups. Então, processos são necessários. Por outro lado, você vê grandes corporações que são letárgicas.
e elas têm muita dificuldade de fazer mudanças. Por outro lado, você vê grandes corporações que conseguem fazer mudanças rápidas. Qual o ponto de ligação de tudo isso? Eu diria que é o modelo mental das organizações. Se você, dentro de uma grande organização, consegue pensar que precisa ser resiliente, o primeiro ponto para sobreviver a uma crise como essa que nós estamos vivenciando, e ela talvez a mais significativa, por afetar todo o planeta, nós nunca paramos o planeta como paramos dessa vez. Mesmo as grandes guerras, a primeira e a segunda, não pararam o planeta. Países que não estavam envolvidos continuaram, de alguma forma, funcionando. Agora não, paramos. Quer dizer, se você olhar cidades, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, Madrid, Joanesburgo, Washington, qualquer continente, você vê praticamente as ruas desertas. Então, a economia parou. A resiliência, então, é fundamental. O segundo ponto é que ela tem que ser muito ágil para poder responder rápido a essas mudanças. E não apenas ser ágil, mas ela precisa também ser adaptável e ela precisa ser elástica. Então, são características que, para você incorporar dentro de uma organização, precisa, sim, de um modelo mental que comece na alta gestão, dizer, olha, agora eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver. Não adianta ser ágil num determinado setor. Eu sou ágil numa área, digamos, só em TI. O restante da empresa é lerdo. Você não vai chegar a lugar nenhum. É como se tiver uma perna que corre e uma que anda. Você vai cair. Então, não dá. A empresa ela tem que ser ágil. Mas para se tornar ágil não é de um dia para o outro. Ela tem que fazer a transformação ao longo do tempo. E como é que você faz a transformação? Quando a alta administração entende que o que eu necessito hoje para uma organização sobreviver, seja pequena ou grande, é ser resiliente e ágil. Isso significa mudar processos, mudar a maneira de pensar, mudar os processos, eventualmente mudar a tecnologia, pode ser aí impactante em muitos casos, mas a tecnologia é o meio, e principalmente, e retorno aí a ênfase, e pensar em ser ágil. Então, não precisa ser uma... Perfeito. Eu acredito que você tem duas startups lá que você é conselheiro, que é a Lady Driver e a Rentabag, né? E o impacto para elas deve estar tremendo, né? Tá no mudo, César, só para... Todos os setores que, de alguma forma, se relacionam com, por exemplo, mobilidade e turismo, estão sendo afetados. Transporte aéreo, viagens, e rent-a-back é basicamente malas, né, para você levar de um lugar para o outro em viagem. O turismo está parado e não vai se recuperar num curto prazo. Então, essa é uma questão básica. Eu tenho que reimaginar o negócio. Lady Driver, exatamente como o Uber. O Uber está passando por uma crise absolutamente fantástica. O Uber é um exemplo típico daquela empresa ágil, mas que sobrevivia graças a dinheiro do investidor. Uma empresa que consegue ter um excelente faturamento, mas que apresenta um prejuízo, um vermelho de 8, 9 bilhões de dólares por ano. É um negócio incrível. Se você somar o tempo de vida do Uber, até hoje deve ter dado uns 30 bilhões de dólares de prejuízo acumulado. Se não for isso, é próximo disso. É inacreditável, né? Como é que o negócio desse sobrevive? Ele vivia e vive com o dinheiro do investidor. Quando o dinheiro do investidor secou, e está secando, ele não consegue pagar a conta. Então, as demissões estão acontecendo aí, não sei quantos mil no início do mês, mais uns 4, 5 mil agora, anunciados ontem, e provavelmente vai fazer muita mudança, e ela vai voltar para as suas origens. Talvez a gente veja apenas os carros mais luxuosos, alguma coisa assim, não todo esse movimento que aconteceu de expansão. Então, isso significa o quê? Que setores que estavam crescendo muito rápido, sem modelo de governança, sem uma gestão, sem uma visão clara de onde queria chegar, era crescer por crescer, não dá certo. Seja uma startup, seja uma grande corporação. Então, eu acho que o grande ponto aí que liga as empresas de sucesso, sejam grandes ou pequenas, para serem ágeis, é ter uma liderança eficaz,
ter um modelo de negócio que consiga ser adaptável e tem uma característica de ser resiliente para fazer as mudanças e correção de rumo à medida que as coisas vão acontecendo. E as coisas podem acontecer muito rapidamente, como nós vimos. Perfeito, muito bom. Roberto, você teve na sua carreira experiência com modelos de transformação cultural bem interessantes. Especificamente, você teve uma experiência com o modelo de holacracia. Pode explicar para a gente o que é esse modelo, como que foi essa experiência, o que vocês escolheram de resultados disso? Posso. Boa tarde, Wander. Boa tarde aos amigos aí, espectadores, colegas. Pegando uma apanhada de tudo isso, né, quando a gente começa a falar de transformação cultural, a gente começa a ver modelos que são, por histórico, bem-sucedidos ou mal-sucedidos, que passam por dentro das organizações. E, naturalmente, você percebe hoje que as empresas que estão tendo resultados superiores são aquelas que têm um modelo cultural de trabalho muito, muito bem estabelecido, né? Eu passei por algumas empresas que, em boa parte dos desafios, né, antes de se começar uma transformação digital, uma transformação do modelo de negócio, passou por uma mudança cultural, né? E necessário, senão você não movimenta negócio, né? E, basicamente, aquela frase de que a cultura come estratégia durante o café da manhã, ela é muito verdade, porque se você não prepara a cultura, você não movimenta nada para efeito de negócio. Ou você movimenta isso numa velocidade que tenha certeza que o teu cliente e o teu acionista não vão concordar com o teu tempo de fazer isso, né? Então, ao longo do tempo, eu sempre gostei muito desse assunto, estudo bastante, e o que eu tenho visto, não sei se todos estão familiarizados, mas quando a gente fala de holacracia, basicamente, assim, sendo bem direto, é um modelo que se substitui, retira o poder hierárquico da estrutura e distribui numa camada operacional e tática, ou seja, é como tirar um pouco da decisão lá das vice-presidências, diretorias, daquela decisão muito lenta, pesada e discutida, e tentar empoderar as camadas de baixo. Então, as empresas que se movimentam para a estrutura de produtos gostam disso, as empresas que têm resultados acelerados estão movimentando para uma estrutura de horizontalização do poder, tá? Aos lugares onde eu passei, eu posso falar que eu tive sabores diferentes disso, né? Eu tenho situações em empresas que eu passei que definitivamente o gerente de produto tinha um poder e uma autonomia de decisão e de impacto na estratégia brutal, e tenho outras que que eu passei que estava em trânsito esse processo de poder entregar uma decisão para uma área que não seja empresa de dono, né? Muitas vezes a gente passa por isso, né? Empresa, só quem decide é o nível de cima. Mas quando a gente fala de mexer a cultura e falar de holacracia, a gente está falando de o empoderamento, como eu comentei, a gente está falando de remover os feudos de trabalho, um ambiente político muito forte, isso é lesivo hoje das empresas. Quando você tem um ambiente muito fortalecido, a gente começa a esbarrar no que a gente fala de cerca elétrica, né? Você vai mexer no canal, mas para mexer no canal você tem que falar com o cara do marketing, mas para fazer isso aqui você tem que falar com a área de produtos. Então, quebrar esses silos, esses feudos de poder e entregar isso para uma estrutura horizontalizada é uma relação de forças importante. Você entrega na contrapartida de que você entende que a camada que está ali consegue entender a estratégia do negócio e consegue tomar as decisões no mesmo modelo. Entra aí atributos de um bom nível de transparência entre os times, de se auto-organizarem, de poder mudar a estrutura rapidamente, se adaptar e, se não der certo, refazer essa estrutura. Isso tudo vai por erro e tentativa, né? Mas, inevitavelmente, as empresas que estão sobrevivendo agora, ou as que estão conseguindo, inclusive, surfar melhores receitas na pandemia, são aquelas que conseguem fazer movimentos bruscos com a estrutura para pivotar modelos de negócio sem que isso seja traumático para a organização, porque o modelo cultural aceita isso de uma forma natural. E a holacracia, ela reduz esse trauma, mas ela também aumenta a velocidade na mudança de caminho ou na readequação? Ela aumenta, mas na mesma contrapartida do fail fast, fix fast, né? Você erra mais rápido, você acerta mais rápido, só que você tem uma tolerância de erro maior, né? Tem gente que fica preocupado por onde se esvai um pedaço desse dinheiro, dessa eficiência, mas faz parte do aprendizado. Empresas que exercitam isso, começaram a exercitar isso há 2, 3, 4, 5 anos atrás, são empresas que agora têm as estruturas definidas, conseguem fazer os movimentos importantes e fazer geração de valor no menor prazo. Basicamente é isso, né? E, principalmente, isso tem que ficar declarado. A diluição da estrutura de poder, ou a remoção disso do modelo hierárquico para um nível que consegue operacionalizar, é boa parte do segredo de você conseguir fazer o sucesso da empresa tracionar mais rápido. O César comentou um negócio interessante, né, sobre a perna mais curta e a perna mais longa.
Eu gosto muito da teoria da manada, né? A teoria da manada é a teoria que diz que a velocidade média de um grupo é definida pelo mais lento. Adianta 2, 3 áreas serem rápidas se uma área participante é muito lenta? Aí a estrutura toda é lenta. Então, essa mentalidade de todos andarem a uma velocidade média mais rápida é o que faz as empresas serem reconhecidas, algumas delas, como empresas que são surpreendentemente mais rápidas na entrega de valor. Excelente, muito bom. Agora, Richard, você pode falar para a gente um pouquinho? O Santander, ele fez um programa de transformação de metodologia e de cultura na área de TI, que foi um programa muito amplo, muito bem coordenado, e em um ano ele chaveou uma estrutura extremamente complexa e pesada em uma estrutura ágil. E isso aí foi realmente um case importante no mercado brasileiro. Você pode contar para a gente como que foi isso, quais as barreiras que tiveram que vencer e como isso preparou esse grupo para esse período de pandemia e o que está refletindo nas ações? Se vocês não tivessem feito isso, se os impactos seriam maiores? Pode fazer uma reflexão sobre isso? Claro, claro. Bom, primeiro de tudo, também boa tarde a todos. Prazer aqui poder fazer parte dessa conversa, né? Uma discussão tão importante e relevante ainda mais nesse cenário atual, né? Bem, Wander, é verdade, a gente consegue aqui compartilhar um pouco do que foi essa jornada, né? Uma empresa do tamanho do Santander, né, que imprimiu uma velocidade de mudança realmente brutal, né? Eu diria que, de verdade, em um ano, como você comentou, as evidências dessa transformação já ficaram muito claras, e depois de 3 anos, a gente pode já afirmar, né, que já estava num patamar aí de mais de 80% dos investimentos em projetos e iniciativas sendo executados em torno do método, né, do framework de agilidade. Bem, como é que isso nasceu, né? Primeiro, eu acho que a questão, né, do acreditar, né, em todas as escalas da organização, o patrocínio, né, tão falado, né, quando na prática realmente faz a diferença, né? Patrocínio não só no sentido de que, porque tem alguém que tem relevância e que tem ascendência na organização, mas sim, né, a humildade e poder realmente saber conviver, né, que aquele processo, de maneira tão intensa, também tem os seus percalços, né? Ou seja, começando com a intensidade, foi uma escolha do banco, a resiliência de saber aceitar, né, que a gente não vai sair, né, na plenitude, né, com os benefícios do modelo em semanas ou mesmo em meses. A gente demorou ali mais ou menos 1 ano para ter o ponto de inflexão muito mais percebido. A resiliência foi fundamental, né? E a resiliência tem a ver com patrocínio. Porque é fácil você desistir no meio do caminho e dizer, puxa, em algum ponto nos parece aqui mais improdutivo do que éramos, né? E aquilo vai gerando uma apreensão, com uma tentação enorme de você deixar de fazer o movimento e voltar ao que era, pelo menos para recuperar o nível anterior. A resiliência foi fundamental. Então, acho que a humildade também de saber que não sairia perfeito, né? Esse patrocínio, como eu já disse, e a humildade, só para colocar um contexto mais amplo, o banco também, quando começou, soube entender que talvez todas as capacidades não estavam logo ali, né, dentro dos colaboradores, porque havia ali um modelo né, que já percorria há algum tempo, e faria a diferença, com certeza, em injetar, né, e fazer ali uma mixigenação, né, misturar ali um pouco de culturas também importada, e fazer a transformação nesse ecossistema de parcerias, inclusive. Para isso, a gente fez parceria com empresas especialistas de agilidade, algumas de nicho e outras mais tradicionais, realmente para provocar, desde empresas grandes, né, de grande porte, desde aquelas muito de nicho, e mais o banco, e provocar esse mix de culturas, né, e com humildade a todo tempo, que a gente estava ali para aprender, né, aquela história de desaprender para aprender de novo. Então, foi um processo de investimento de parcerias também, né. Nesse período, eu acredito que o aprendizado foi absolutamente, né, muito potente para a organização, já conectando com o cenário atual, né, não teve, a gente já tinha ali, né, uma operação bastante complexa com agilidade, mas uma prova mais cabal do que o desafio que chegou, né, de adaptação, né, a tantos segmentos, inclusive o financeiro, de reagir às demandas, né,
sejam aquelas regulatórias ou mesmo de proatividade, né, de reação socioeconômica do banco para com a sociedade, onde as decisões, né, eu acredito muito nisso, eu tenho bastante convicção, foram beneficiadas, né, as entregas na sua velocidade, as decisões, por uma organização que já praticava, né. Então, essa premência de ter a velocidade pelo pragmatismo, de ter times plurais, como comentou o Roberto, super importante, né. Você ter um time onde falta ali o expertise ou de negócio, ou do design, ou do desenvolvedor, ou o que seja, obviamente também isso faria falta. Então, essa composição hoje na comunidade do banco, de times plurais, que tem a competência ali autocontida, fez muita diferença, né, no momento agora que estamos passando, né, e ficando evidente ali que o pragmatismo, né, dos times empoderados, né, já maduros para poder fazer as coisas acontecerem, realmente é fundamental para a gente passar de uma maneira quanto mais mitigada possível, né, nesse cenário tão peculiar que a gente está passando. Se não tivesse feito isso 3 anos atrás, como que seria hoje? Eu acho que seria um pouco mais doloroso, né? Doloroso em todos os sentidos. Hoje, eu acredito que, só para colocar, acho que um cenário aqui que eu acho que é bem forte, né? Quando você já tem, de alguma forma, evoluído ali a cultura de agilidade, que é você ir para a mesa, né? Não ter a dificuldade de achar as interlocuções, porque em cima daquele produto o time já é coeso, né? A comunicação é intensa, porque já realizam projetos em função de produtos a todo tempo, então você já ter a coesão é natural, então você evita aquela dificuldade de achar as pessoas, né? Um processo de aprovação que é encadeado, etc. Eu acredito que não fosse pelo estágio que o banco está, no mínimo seria mais custoso, seja emocionalmente, seja em termos de tempestividade, que seja eventualmente até em animosidades para tentar conseguir aquilo, né? Onde a relação de confiança, pelo modelo que já estava ali plantada. Então, acho que isso facilitou de sobremaneira. Excelente. Vamos falar um pouquinho agora, tentar fazer uma reflexão sobre o pós-crise. Priscila, a gente viu aí, assim que meio de maio, começou a crise, as empresas seguraram, uma boa parte das empresas seguraram os investimentos estruturantes um pouco para focar no curtíssimo prazo. E aí entrou abril, também boa parte das empresas entraram em uma fase de planejamento, que está terminando mais agora em maio. Né, nessa fase de planejamento, elas continuaram segurando ainda investimentos, protegendo caixa e juntando o conselho, conversando, tentando prever quando que ia terminar essa crise, criando novas regras e planejando o futuro. Tem um estudo do Gartner que fala que esse retorno vai ser muito focado em transformação digital, mas eu queria saber a sua opinião. Você que está aí no mundo de tecnologia, tem uma visão ampla do mercado, está numa empresa global que já viu aí países que estão mais adiantados que a gente, mais maduros que a gente no tema da crise. O que você acha que vai acontecer com os investimentos de transformação digital no período pós-crise? Tá, bom... Em primeiro lugar, adorei ouvir todo mundo falando um pouco dessa fase de transição. É interessante a gente ver, né, como tem uma coisa de mentalidade, né, que mudou na gente e que viabilizou tudo isso. Eu fiz o comentário lá do home office no começo, mas eu esqueci de falar uma coisa que, por exemplo, hoje em dia a gente tem café da manhã virtual, a gente tem happy hour virtual, a gente realmente está se esforçando para fazer disto um novo normal, né? Então, adorei ouvir todos vocês falando nisso. Como é que eu vejo o investimento em tecnologia, né? É interessante que a Microsoft olha para a transformação digital em alguns pilares. Eu vou falar em 3 deles que vocês vão... Acho que é quase conclusivo quanto tecnologia vai colaborar, né? Ou vai ser importante nesse pós-crise, como que a gente vê os investimentos. Um deles é otimização de processos e ferramentas. A pandemia nos enfiou numa otimização de processos e ferramentas naturalmente, né? Então... Com isso, esse é um dos pilares de transformação digital. O outro é empoderar seus funcionários. Tem alguma coisa mais, eu diria, mais radical do que o empoderamento dos funcionários trabalhando de casa, tendo as ferramentas do que aconteceu nesse momento? Esse é um.
E aí eu acho que o terceiro, que é um bastante relevante, é a aproximação dos seus clientes, entendimento das necessidades dele. De novo, eu acho que é um outro que acelerou. Então, o que eu estou vendo aí com a minha experiência? Eu estou de acordo com o Gartner. A gente está vendo algumas mudanças de investimento, mas o investimento de tecnologia não diminuiu. Então, a gente está vendo investimentos diferentes, escolhas de projetos diferentes, mas, na verdade, o investimento, eu acho que vai aumentar. E muitas das empresas entenderam que existe um novo normal e alguns dos clientes declaram, tá, isso. Eu deveria ter feito isso 1 ano atrás. Eu estava postergando e agora eu vejo que deveria ter feito. Então, eu acho que tem vários aspectos do que evoluiu em tecnologia que vai ajudar as empresas. Os modelos de nuvem, que são pagamentos mensais, que você cresce, que é um pouco do que o César falou, que a empresa ter a flexibilidade de crescer, diminuir, né, sem ter altos custos de desencaixe, né, então conseguir fazer isso, você efetivamente ter os seus funcionários mais produtivos em qualquer lugar que eles queiram. Então, assim, eu vejo para o mercado de tecnologia realmente um momento que a gente já vinha se preparando e que agora está aqui desenhado nesse cenário, né? Então, se eu pensar na missão da Microsoft, que é empoderar pessoas e organizações ao redor do mundo a alcançar mais, existe essa crise e o pós-crise são os momentos onde a gente tem que mostrar para que a gente veio, se a gente está pronto para realmente entregar a missão. E eu vejo isso de todas as empresas de tecnologia, né, dos nossos concorrentes, está todo mundo realmente muito empenhado em garantir que a gente vai chegar como mercado num momento diferente, suportando essas empresas. Claro que o que você falou do momento inicial, tem problemas de pagamento, as empresas de inadimplência no mercado, de falta de caixa geral, né? E aí as empresas estão se planejando. Então, isso realmente pode parar alguns projetos. Mas eu acho que a tendência de investimento em tecnologia continua e acelera no pós-crise. E é impressionante ver como as empresas que estavam um pouco atrasadas na adoção de nuvem passaram um perrengue maior, né? Passaram. É uma tecnologia praticamente obrigatória para o futuro, aí, inclusive para contenção de risco e movimentação rápida em períodos como esse. Não, sem dúvida. Na verdade, muito do que eu falei do nosso trabalho 24/7 nas primeiras 3, 4 semanas foi exatamente isso. Que a gente fazia o resgate dos nossos clientes que não estavam prontos. Porque essa era a missão mais importante. Como eu coloco todo mundo em casa, como eu garanto que os seus sistemas estão funcionando. Então, como é que as pessoas têm acesso a gente fala que é tipo a rede corporativa, como é que eu levo a rede corporativa para o celular? Tinha muitas empresas não preparadas, ou para o laptop, ou inclusive clientes que não tinham laptop para todo mundo, né? E que não tinham sistemas para fazer. Então, assim, foi bastante importante. E aí eu tenho que dizer que é a Microsoft junto com diversos parceiros, e a Tivit é um deles, que fizeram isso acontecer. Então, acho que acho que alguém falou aí do propósito, eu realmente vi a indústria com um propósito. Né? A gente tinha um propósito. Quando a gente tem um propósito, a gente faz acontecer. Acho que o Roberto falou de cultura come a estratégia de café da manhã. É verdade. Na hora que todo mundo precisou, o propósito, a cultura corporativa de quem realmente tinha capacidade de se adaptar, aconteceu. Excelente. Muito, muito bom. A força do propósito é um negócio impressionante. Né? O Roberto, você está no olho do furacão, trabalhando com uma operação de e-commerce muito grande, que está passando aí por como é que fala, Black Friday diário, né? E muito está falando de que isso não vai, o e-commerce não vai voltar para os mesmos níveis anteriores, né? Ele deve ir para, mesmo no pós-crise, para volumes muito altos, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, o que você está vendo aí da reação das empresas, tanto boas quanto ruins, durante a crise, como isso vai refletir no pós-crise, e dá uma pincelada para a gente aí no e-commerce, o que está pegando, o que você acha que funciona bem, o que não funciona, e como que você acha que vai ser depois? Claro. Torço para que o que você falou seja verdade, todo dia seja uma Black Friday até o final dos dias, viu?
Mas realmente o que a gente pode perceber é que a pandemia ela trouxe, né, oportunidades para algumas empresas que estavam em determinados nichos, né? Então, assim, o comércio eletrônico, e aí, comércio eletrônico sobre qualquer espécie, alimentação, eletrodoméstico, eletroeletrônico, o que vocês imaginarem, isso se fortaleceu, né? E a indústria do e-commerce, ela sempre foi mais amadurecida quando a gente fala de conceitos de maturidade e transformação digital, né? Conceitos de UX, de CX, essas coisas. O e-commerce sempre consumiu ou foi gerador de base de informação para as outras indústrias que depois, inclusive, replicam o modelo de e-commerce, né? E o que a gente pode perceber que com esse movimento, as oportunidades, elas saltam aos olhos, você tem que fazer escolhas, né? A gente tem exemplos aqui que a gente cita, né, da própria Via Varejo, que num cenário de que você fecha as lojas físicas no momento e você tem o comércio eletrônico, você tem os vendedores lá dentro das lojas ou em casa, e como é que essa turma trabalha? E aí junta as áreas da companhia, diversas áreas, e chega-se um modelo de negócio de um produto que a gente chama, que é o Me Chama no Zap, que é permitir que o vendedor possa ter a própria carteira de clientes dele da casa dele, poder mandar os links dos produtos, atender os clientes e fazer uma venda através de um modelo que é um modelo de relação direta, envolvendo também a parte do e-commerce. Isso basicamente mostra a capacidade de reação, porque esse negócio teve que nascer em poucos dias para um cenário novo. Então, nisso, dá para ver que o e-commerce, nessa tentativa de alavancar o que já está num movimento acelerado, a gente vai surfar bem essa onda. Óbvio, nós temos problemas de outras naturezas, né? Todo o comércio eletrônico vai sofrer um pouco mais ou menos com temas de logística. O nosso país nunca foi um exemplo de logística, né? Uma das mais caras do mundo, eu diria. Então, a gente tem que superar essa barreira com outras tecnologias, outras ferramentas, outros modelos de negócio, né? Tentar fazer isso um problema menor frente à nossa cadeia. Mas o volume vai, com certeza, se manter acelerado para todas as empresas que estão nesse mercado. Por outro lado, né, olhando o lado que eu vejo mais prejudicado, né, eu vejo que tem indústrias aí que estão tendo que se recriar na marra, né, e a diferença é que o vento de cauda de adaptação delas vai ser mais longo que o e-commerce. Na contrapartida de que o e-commerce dá uma solução de uma semana ou duas para um novo modelo de negócio, se você for nos bancos, nas instituições financeiras, isso não é tão rápido, não é tão trivial. Óbvio que há o empenho todo das instituições financeiras, dos órgãos reguladores em facilitar a vida, mas a gente sabe que ali há um poder e um controle um pouco mais estruturado, né? Mercado de educação, eu não sei como vocês estão passando, mas homeschooling não está funcionando no Brasil, essa é a minha opinião. De uma hora para outra criou-se um homeschooling que, na verdade, a gente viu que o Brasil não estava preparado culturalmente, em termos de ferramenta, de treinamento, professores, tudo, e de uma hora para outra a gente falou, temos homeschooling no Brasil. Não temos, né? Nós temos, quando muito, cuidadores virtuais aí. Mercado de locação de veículos, também como o César comentou aqui, está despencando no Brasil. Eu li uma reportagem do Valor Econômico, 992 mil veículos de frota sendo devolvidos para as locadoras praticamente pagando para você ficar com o carro, porque elas não têm onde guardar esses veículos em estoque agora, né? E fazendo locação de veículos a R$10 a diária. Serviços médicos hospitalares também sofrendo, né? Cirurgias eletivas, para quem queria fazer uma cirurgia de um problema, a UTI está sendo ocupada por alguém que está com Covid. Então, mais um sufoco, e outro mercado que está sofrendo a pressão e vai ter que se reinventar. E por último, eu colocaria serviços públicos, né? Eu sempre comento que o mercado privado, né, as empresas sempre foram geradores de receita para os governos, prefeituras, governos estaduais e federais. Essa receita, a arrecadação está diminuindo. Há também um esforço de recriação e de reconstrução dos serviços públicos para manter as receitas mais altas. Então, vocês vão perceber que os serviços públicos vão passar a sofrer a sua jornada digital. Você vai poder ser atendido e fazer todos os processos de pedir uma CNH, uma carteira de motorista, aí, RG, por um caminho que seja eletrônico. Eu comentei, pouco tempo atrás eu fiz minha homologação, quando eu troquei de emprego, eu fiz ela 100% virtual. 100% do processo. Quando é que a gente imaginaria um mês atrás, ou dois, você se ligar numa empresa e não ter que ir, vai no sindicato, vai aqui, vai lá. Então, os serviços públicos também vão passar por um sufoco positivo de se recriar e gerar oportunidades de mudança nas suas jornadas e facilitar a vida de todos os contribuintes de forma geral. Perfeito, muito bom. E a gente vê um movimento que as empresas grandes, como a Via Varejo, elas que já têm uma estrutura, processo, tecnologia para um Black Friday,
estão se virando muito bem, estão conseguindo fazer uma absorção do mercado de uma forma muito boa. Por outro lado, as pequenas estão passando por dificuldades grandes, porque aumento de volume, eles não têm processos preparados para isso, infraestrutura, tecnologia, e estão, inclusive, correndo risco. Como que você vê isso e o que as empresas têm que fazer no pós-crise para se preparar bem para isso? Bom, falar o que eu vou falar não é nada agradável, mas talvez, quando você não aprende no amor, você aprende na dor, né? Porque o que está acontecendo aqui é um fato que as empresas de menor porte deveriam, de certa forma, ter se preparado. E aí a gente fala muito, né, de coisas que a gente guarda na gaveta e nunca quer discutir, né? O Richard está aqui, pode me ajudar, mas a gente fala de Enterprise Architecture, né? Tem uma arquitetura empresarial mais robusta, mas não quero gastar tudo isso agora. A conta veio agora. A conta veio com a perda de market share, com a perda de caixa, com empresas quebrando, porque elas nunca quiseram discutir o seu negócio olhando momentos de estresse. Elas sempre surfaram uma onda achando que isso seria um crescimento orgânico, contínuo e de uma forma moderada. Então, de uma hora para outra, ela tem que ter sistemas que não escalam mais, que não aguentam os volumes e que não comportam mais os processamentos. Os custos são expandidos e aí ela tem um modelo de precificação que já não comporta mais as margens que ela tem. E essas empresas elas estão aprendendo um cenário de muita dificuldade. Não acho que todas quebram, mas perderemos alguns bons competidores ou parceiros de mercado ao longo dessa jornada, por exatamente essa visão mais conservadora em períodos que tinha caixa para se fazer os bons movimentos e os bons investimentos tecnológicos para preparar para um momento como esse. E, de novo, não um estresse por uma pandemia, um movimento realmente de um crescimento, né, de pensar que a tua operação, uma hora, ela pode ser multiplicada por 2, 3, 4, 5 vezes o volume, né? Aí eu acho que o excesso de conservadorismo, de preservar as margens de rentabilidade, está sendo cobrado de uma forma mais dolorida. Perfeito, muito bom. Ô, Richard, e o setor financeiro? Como que está passando por isso? Você que estava num banco que tem a sede espanhola, que começou a crise antes que a gente, deve retornar um pouco antes. Movimento em agência, o que está acontecendo? O que está sendo preparado agora e como que você acha que vai ser depois da crise? Porque está vindo aí pacotes no Congresso aí que vão mudar mais ainda processos bancários da noite para o dia. Agora em São Paulo tem um feriado aí da noite para o dia que não sei como vocês vão fazer com os boletos que estão vencendo. É tudo muito dinâmico, muito rápido. E qual que é o impacto disso para o setor financeiro e o que você prevê aí para frente, para o futuro? Ok. Bom, vamos lá. Eu acho que a palavra que talvez seja aqui o centro de gravidade para responder aqui, né, o conjunto de considerações que você fez é velocidade, né? E velocidade, para não ficar uma palavra solta, eu acho que conjuga muito com o que o Roberto falou, né? Quer dizer, não adianta você ter velocidade só por vontade, né? A consciência de que você tem que ter uma organização efetivamente flexível, escalável, adaptável, etc., exige investimento. Então, realmente saber essa ponderação daquilo que você está fazendo hoje, que te rentabiliza, mas ao mesmo tempo você colocar aquele investimento que pode parecer, né, na premência de velocidade não importante, mas que é fundação, para que você tenha realmente uma organização robusta, escalável, etc., eu acho que fica aí tudo resumido no termo velocidade, mas que carrega muita responsabilidade por dentro desse termo, né, por dentro desse termo. Só para dar alguns exemplos aqui bastante reais, né? Você imagina, né, na dinâmica do Banco Santander, a gente tem lá uma curva de crescimento orgânico, por exemplo, de clientes que fazem o seu primeiro acesso ao canal digital, né? Tem um segmento da população, né, que se habitua na relação bancária sem acesso digital, né? Foram crescimentos em relação à base natural, né, de volume de pessoas que usam pela primeira vez o canal digital, que ultrapassaram 200%, 300% em 4 semanas, né? Não tivéssemos uma organização que sabe trabalhar essa elasticidade, né, então esse aspecto arquitetural de como você concebe as soluções bancárias faz toda a diferença. E por sorte aqui, né, eu acredito que estamos hoje numa organização, o Santander, que tem essa visão, né, de antecipação e preparação, né, que nos faz aqui muito mais resilientes em situações tão intensas quanto essa, né. Outro exemplo importante, eu acho que fica aqui bastante memorizado em todos nós, você imagina, né, os volumes de negociações
especialmente renegociações, rolagens de dívida, né, de financiamentos, etc., da noite para o dia, né, e o banco conseguindo, de alguma forma, aí, né, reagir, né, e mantendo o nível de serviço aos seus clientes. Bom, trazendo um pouco a sua pergunta, ainda mais sobre o que fica, né, e considerando até a própria matriz espanhola, que já até está no estágio mais avançado aí desse ciclo da crise. Bom, acho que vários aprendizados, né? Eu falei de velocidade, mas não é o único. O tema do home office, né? O banco já tinha condições de trabalho remoto, né? Mas foi de uma maneira absolutamente brutal, né? Então, a gente foi a um movimento em que, de repente, tínhamos lá 80%, 90%, por exemplo, da tecnologia, né? Que obviamente que é um grupo que eu estou bem próximo, trabalhando em home office, né? Então, o home office, ele demonstrou, sim, né, que numa organização que investiu há tempos, né, a forma ágil de fazer, conectada, coesa, times multidisciplinares, com a comunicação sobressalente, né, para poder fazer as coisas acontecerem, eu acho que o trabalho remoto não foi um fator de nenhum tipo, né, de impasse. Na verdade, foi só uma outra forma, né, e o time conectado pelo modo da agilidade, conseguimos aí preservar uma produtividade absolutamente natural e não tivemos nenhum impacto em relação a isso. Então, acho que o trabalho remoto fica também como algo aí que não tínhamos na intensidade que temos hoje e vai ter aí, né, com certeza, uma parcela de trabalho remoto que fica como um novo normal da operação do banco. Tá? E eu diria só mais um, para colocar aqui, eu acho que nos marcou muito se falou aqui do propósito, né? Eu acho que, de novo, a questão da agilidade, como eu falei no começo, né, da cultura, do patrocínio, né, da resiliência, etc., mas você ter o propósito num time coeso e aquele time batalhar, né, a evolução da maturidade. O momento de crise foi um estímulo super oportuno aqui para realmente salientar, né, a importância do propósito, né? Quem que aqui numa organização não reagiu com um propósito, né, inquestionável, né, de reagir às necessidades que seja, né, do ambiente socioeconômico, né, de entender as necessidades dos clientes, às vezes por força de, como eu já comentei, né, de necessidades regulatórias que seriam cumpridas em semanas, né. Então, essa questão do propósito foi, eu acho que aqui fica um bom legado, né, que foi uma oportunidade super boa, né, para dar mais um estímulo que a gente já praticava, de ter um propósito, o pragmatismo, né, muita direção, né, conjunta, e eu acho que sobretudo, né, ou seja, ultrapassar qualquer dificuldade que se pareça de decisão, né, colocar a decisão num processo muito mais leve e lean, né, eu acho que isso ficou muito evidente e a gente tem por objetivo aqui tentar pegar essa intensidade tão boa, né, desse movimento de propósito que traz tanta eficiência e tentar trazer isso como algo ainda mais perene dentro do banco. Excelente, muito bom. E César, da sua experiência aí, que é com várias empresas de todos os portes, já acompanhou o processo de transformação, que deu certo, que não deu certo, disso que você está vendo agora, você acha que essas mudanças elas vão ser perenes, uma parte delas vai continuar no pós-crise, ou quando isso tudo acabar, vai voltar para tudo como era antes e vai ser esquecido tudo isso de transformação cultural que as empresas vivenciaram no período da crise? Ok, boa pergunta. De maneira geral, uma crise como essa, você tem 3 fases de ação. A primeira é a resposta à crise. Ela surge e você tem que responder. E as empresas responderam bem ou mal. Home office, né, home working foi uma delas. Muitas empresas estão fazendo bem, outras estão fazendo muito ruim. Por exemplo, uma grande empresa de telefonia, eu tive um amigo meu, não foi comigo, dele é outra operadora, ele precisou de um atendimento, ligou para o call center e ele estava na posição 86 de atendimento. Quer dizer, ela não estava preparada para essa mudança. É uma grande corporação e trabalha com tecnologia, né, telecomunicações. A segunda etapa é o que nós chamamos o retorno, é a retomada. Dependendo de qual setor e como a economia retoma, você tem que fazer esses seus planos para essa retomada. Tem setores que vão ser extremamente afetados, já estão, como empresas aéreas, e outros que podem reagir até com formas alternativas. O varejo, você consegue ir para um online, o restaurante consegue fazer alguma
alguma entrega em delivery, quer dizer, mais ou menos se minimiza seus impactos. O avião você não consegue fazer online, não consegue fazer o delivery. Então, realmente, para. E o terceiro é reimaginar. Como é que vai ser esse novo normal? E aí vamos olhar duas outras crises e o que surgiu depois dessas crises. A primeira, vamos pegar uma pandemia também, a SARS-CoV-1. Nós estamos falando do SARS-CoV-2, que aconteceu agora, que nós estamos vivenciando, estamos no meio dessa tempestade. Mas o SARS-CoV-1, ele não teve tanta divulgação por várias razões. Primeiro, não tínhamos mídias sociais, e segundo, em 2003, você não estava tão conectado ao mundo, né? A China não tinha já essa expansão de conexão, então ela se limitou a alguns países, chegou no Brasil, mas com muito menos intensidade, e praticamente passou desapercebido. Mas a China afetou tremendamente. A China entrou em quarentena exatamente como nós estamos vivendo, e isso causou a criação de provocou a criação de uma mudança na mentalidade da sociedade chinesa, impulsionando o comércio eletrônico. Alibaba e empresas se fixaram depois disso. Quer dizer, a Alibaba acho que é um grande exemplo. O comércio eletrônico se consolidou na China a partir daí. Quer dizer, isso provocou, ao longo desses, nós estamos 17 anos depois disso, uma mudança significativa na China, que provocou, entre outras coisas, os bancos, o WeChat, essas coisas todas, transformou a sociedade. Em 2008, nós tivemos a crise do subprime, e que provocou um impacto no sistema financeiro, afetou o mundo todo, e permitiu a criação de negócios que naquele momento faziam muito sentido. Uber e Airbnb, para dar dois exemplos. O que o Uber, na verdade, aproveitou? A onda do desemprego, as pessoas precisavam ter alguma atividade, e aproveitando uma boa ideia, você tem um carro, por que não? Utiliza isso como uma forma de receber dinheiro, de ter uma receita. Então, isso consolidou um modelo de negócio que não era viável anteriormente. O Airbnb também. Um dos grandes problemas que você tinha era como é que eu garantia, começou nos Estados Unidos, garantia o meu imóvel, já que eu estou penhorado, tenho que pagar aqui o empréstimo. E, então, a maneira boa de pagar é você alugando um pedaço. Então, esses dois negócios, e aí surgiu toda uma onda de uberização e a gig economy a partir de 2008. Em 2008, provocou o modelo, o processo econômico que foi provocado por ele, permitiu a criação desses novos negócios. E o que nós vamos ver, provavelmente, uma mudança significativa em diversos contextos, porque essa pandemia, essa crise, é muito maior que de 2008 e muito maior que de 2003, e permitiu a criação de novos negócios. Então, o que nós vamos ver, e provavelmente estamos já vendo os primeiros sinais de mudança, só que, como toda pandemia, vamos fazer uma analogia com isso, você só nota essas mudanças, ou consegue identificar uma pandemia depois que vários casos graves acontecem. Quando é assintomático, a grande maioria dos casos você não nota. Então, os exemplos de mudança já estão, a gente pega hoje aí no nosso bate-papo, já vimos algumas pitadas de mudanças que vão acontecer. Alguns setores serão inteiramente transformados. Como será o transporte aéreo daqui a alguns anos? Não sei. Não sei nem como é que vai ser daqui a alguns meses. Aliás, hoje nós olhamos o nosso planejamento no dia seguinte. No dia seguinte, coisa que você tomou de decisão hoje já não está mais valendo. Planejamento estratégico mais de um mês é pura ficção. Não existe. Não existe, é ficção. Então, não dá para fazer um planejamento estratégico. O que nós vamos ver? Provavelmente, negócios sendo remodelados, setores sendo transformados, hábitos do consumidor modificados, não sabemos qual a intensidade dessas mudanças, mas sabemos que vão ter muitas mudanças. Nós vamos ver redesenho de negócios, por exemplo, qual vai ser o papel de um shopping? Será que continua como um centro de compras ou um centro de entretenimento? Será que eu não vou ter novos negócios focados em delivery de comida? Uns dark kitchens, por exemplo, onde eu não preciso pagar um espaço caríssimo no shopping para atender online, eu faço num local muito mais barato. Transporte aéreo, você já tem hoje uma complicação muito grande para viajar de avião. Né? Você tem restrições de embarque em aeroportos, fila. Imagina depois, né, onde você tem um modelo até de medir a temperatura, aviões com determinada subutilização, pelo menos durante um período, você não pode utilizar
todos os espaços. Isso pode afetar a indústria como um todo? Pode. Isso pode significar, por exemplo, o fim das que nós chamamos de low-fare, empresas que vivem com tarifas baixas porque aproveitam o extremo avião e enchem de passageiros. Se eu não puder fazer isso, não tem low-fare. Então, isso afeta o modelo de negócio. Quando você fala, nós falamos de shopping, falamos de aviação, quando você fala da indústria automotiva, nós vamos ver que toda essa transformação está impulsionando mudanças. O Roberto comentou sobre educação, nós não estamos preparados, não estamos no homework, estamos ineficientes, que a gente usa tecnologias toscas. Né? O Zoom hoje tem uma valorização maior que as empresas aéreas, mas é muito tosco, quer dizer, você não fica cansado, você perde as comunicações não verbais que você precisa, então vai impulsionar a realidade virtual, a realidade aumentada? Vai impulsionar a inteligência artificial? Vai. E os paradigmas que nós temos da sociedade vão ser mudados. Não sabemos a intensidade, mas vão ser mudados. Eu tenho 3 carros do ano, isso é teoria, né? Não tenho. Eu tenho 3 carros do ano, mas estão parados na garagem. Então, o que era importante antes, talvez não seja importante depois. Aí talvez isso mude a maneira de, será que eu preciso ter o carro ou só vou usar o carro? Aí se você pega, para citar um exemplo, transformação potencial de uma indústria, que é a indústria automotiva, pega a eletrificação, que já está acelerada e vai se acelerar mais ainda, o conceito de usar e não ter, não preciso mais ter a propriedade, e a tecnologia cada vez mais evoluindo e caminhando para a inteligência artificial nos veículos, sendo veículos autônomos, eu posso sair de ser um fabricante de veículos para ser uma empresa de mobilidade. Isso muda meu modelo de negócio, porque aí eu entro, como vamos imaginar que eu seja uma GM ou Ford, hipoteticamente, eu entro no que faz um Uber, que faz uma Localiza. Então, quem é quem? Onde é que estão as fronteiras? E toda a cadeia é afetada. Eu não preciso de estacionamento, como não tem hoje, isso afeta receitas de governo, eu não preciso de seguro, como tem hoje, isso vai afetar a indústria de seguros. Então, os efeitos, eu não vou dizer no curto prazo, mas a médio prazo, vão ser significativos. Nós pegamos as anteriores, de 2008, por exemplo, Uber e Airbnb surgiram, e todas essas outras surgiram em 2008, 2009, mas explodiram 2, 3, 4 anos depois. E mudaram bastante nossa maneira de encarar as coisas, pegar um carro ou nos hospedarmos. Isso foi apenas uma pequena crise diante da que nós estamos. Então, os modelos de negócio, os modelos de operação, os setores entre as indústrias vão se transformar, sim. Como vai ser? Não sei. Aí seria especulação, porque a gente não consegue planejar o mês que vem. Mas está muito claro que, as sementes dessas transformações estão aí, e tudo isso impulsionado pela tecnologia digital. Na verdade, se não fosse a tecnologia digital no estágio, a gente não estaria nem fazendo essa videoconferência aqui. Então, com certeza, a transformação digital é a transformação dos negócios. Estamos ansiosos aí para ver o que vai ter de inovação aí nesse período pós-crise, que, pelo que você disse, a gente deve vir uma onda grande de inovações, de transformação dos processos. Vamos seguir com algumas perguntas. Talvez a gente passe alguns pouquinhos minutos aí para poder pegar pelo menos 1 ou 2 perguntas. Eli, você passa para a gente aí algumas perguntas? Sim, vou aproveitar essa última fala, porque aconteceu uma coisa curiosa. Recebi perguntas aqui de alguns Alexandres, que eu achei bem curioso. 2 deles com uma visão quase que oposta sobre essa questão de inovação. Então, o Alexandre Albuquerque, ele está perguntando se, considerando que todas as empresas voltarão preocupadas em correr atrás do prejuízo, se vocês acreditam que sobrará tempo para inovação ou se 2020 está perdido. Em contrapartida, o Alexandre Oliveira está perguntando se ganha força e inovação para gerar novas fontes de receita e para reduzir custo. Então, são perguntas aí quase que complementares, mas eles queriam entender um pouquinho da visão de vocês sobre esse cenário. Excelente. Quem quer responder essa? Eu posso começar também. Fica à vontade. Eu falo rápido. Não, eu acho essa ótima, porque tem bastante proximidade do meu trabalho como arquitetura, que tem esse viés também de trazer a inovação, né, que é o movimento de evolução contínua ali das capacidades do Santander, né? E
E eu entendo, né, que muito pelo contrário, né, então, quando você encontra o desafio de um mercado, né, que clama por eficiência, né, no final é isso, né, como é que você vai entregar eficiência se você não tiver, né, uma energia super centrada em se transformar, né, em inovar? Então, acho que, no primeiro momento, acho que isso é super claro para a gente. E o segundo comentário, para dar espaço aqui para os colegas, eu diria o seguinte, né, entrando na linha da digitalização, que absolutamente, eu não vou dizer nem que é o novo normal, já é o normal há algum tempo, né, mas algumas ainda não alcançaram, que é agora que se corra para alcançar, né, então acho que nem todo mundo aqui é perfeito, né, na digitalização, sempre há espaço, né, com muita humildade, mas eu diria o seguinte, vamos olhar aqui o mercado, né, mesmo empresas, né, tão consagradas, como comentou aqui o César, né, como era, ou como era, né, o resultado tradicional aí, né, de empresas por exemplo, de logística de transportes, como é o caso da Uber, ou mesmo a Airbnb, né, o que a gente percebeu aí, né, e aí eu acho que é um pouco de transformação, né, demonstrou que as empresas que estão mais centradas no digital mais puro, né, então eu acho que as grandes empresas de e-commerce, né, eu acho que, por exemplo, aqui da Via Varejo, enfim, mas mesmo lá fora, que tem muito essa lógica do digital, né, sem ter esse lastro no físico, né, tiveram, na verdade, um resultado, um eco até oposto, né, justamente de exponenciação, e aquelas que têm algum lastro ainda físico, né, ainda tem aquele dedo no mundo mais tradicional, né, teve ali uma força de puxar, né, pela retração, pela dificuldade. Então, acho que a inovação também nesse sentido, de transformar, né, a capacidade digital na plenitude, né, ela fica muito evidente nesse cenário. Tá? Um ponto, acho que importante que eu queria ressaltar é que, embora você esteja preocupado em voltar à operação, como um dos Alexandres comentou, mas se você voltar para fazer exatamente o que você fazia antes, você vai ter muita dificuldade de sobrevida. Vamos pegar um exemplo bem prosaico, o restaurante. O restaurante teve aí um período de crise que no mínimo, tentou minimizar com delivery, mas não na mesma intensidade que ele tinha. Ao voltar, você tem algumas características. Primeiro, você não vai voltar a pleno vapor, você vai ter que ter metade das mesas não ocupáveis. Então, isso significa que você não vai conseguir a mesma receita que você tinha antes. Então, você vai levar muito tempo para voltar ao patamar anterior, e durante esse período, os atos da sociedade vão se solidificando em outras maneiras de ir a restaurante. Então, eu tenho que repensar para atrair a minha clientela. Então, fazer exatamente o que eu fazia não significa muita coisa. Então, você tem que ser inovador até em coisas muito simples. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem um restaurante japonês, comida japonesa, e que tem um quiosque na praia do Leblon. E ele tem um estoque muito grande de peixe, que ele tinha comprado antes da crise. O que ele começou a fazer? Embalar a vácuo peixe cru. Então, porque ele passou a fazer essa venda, o que ia fazer com o estoque? Ia acabar estragando. Então, ele inovou, na verdade, entrando no novo negócio. Agora eu compro e embalo e faço um processamento, valor agregado do peixe cru. Quer dizer, isso é inovação, a maneira de pensar como gerar receitas, porque na maneira tradicional eu não vou retornar como retornava antes. Então, eu tenho que reimaginar, sim, como é que eu vou voltar a faturamento nos patamares que eu gostaria de ter. E eu pessoalmente acho que não vai ficar para o ano que vem, não. Esse ano mesmo já vai sair muita coisa. A gente tem soluções aí de low touch que já estão em teste em clientes importantes aí. Tem um recibo de entrega lá que o caminhoneiro não precisa mais passar o canhoto para o cara assinar, é um reconhecimento facial e um registro no blockchain, pega ali o GPS e pronto. E a gente está vendo uma forma de validar isso juridicamente. Depois já tem uma solução para sair aí, pagamento com face recognition, tudo low touch. E já está tudo no forno. Então, esse ano mesmo já vai começar muita coisa nesse sentido. Na verdade, já começou, né? Já começaram os projetos. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Temos sim. Eu comentei que tinha muitos Alexandres aqui presentes e tem uma pergunta boa de um outro Alexandre Weber. Pois é, eles combinaram. Ele faz um trocadilho um pouco com o tema do painel, né? Na visão de vocês, quais são as principais barreiras aí existentes na transformação de cultura corporativa para essa
cultura colaborativa, ágil, adaptável. Então, assim, se vocês tivessem que elencar aí 3 principais barreiras, quais seriam? Eu ia pedir para o Roberto, se ele puder comentar um pouco. Então, reforço o que eu comentei inicialmente. Eu acho que ambientes que ainda têm um entorno cultural político forte, isso gera um anticorpo natural para criar um ecossistema de empresa mais leve, de auto-organização. Então, isso tem que ser... A palavra é forte, mas banido. É que não me ocorre uma melhor agora, tá? Mas a gente percebe que isso não é producente para alavancar resultados, tá bom? Eu acho que temas de diversificação cultural, isso é importante. Eu acho que o mundo, o mercado, os clientes pedem isso. E quando eu falo diversidade de modelos de negócio, diversidade de relações, diversidade de forma de qualquer perspectiva, tá? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. E por último, eu vou falar um pouco, eu sou um profissional de tecnologia, né? E para mim eu tenho uma visão que ela não é boa, mas para mim eu acho que no final da conversa, o futuro de qualquer empresa, ou até o presente, toda empresa é uma empresa de tecnologia hoje. Toda ela. Eu não consigo imaginar alguém que consiga se dizer o seguinte, não, eu não sou uma empresa de tecnologia ou eu sou avesso. Eu acho que tecnologia está presente em qualquer hábito ou relação hoje. Então eu acho que para romper essa barreira é justamente tentar deixar claro o quanto a tecnologia ela nos evoluciona, nos aprimora, nos ajuda, contribui quando usada da forma correta, o quanto ela pode tornar o mundo melhor. Então, quando a gente fala de transformação, a gente tem que tornar a tecnologia acessível aos clientes, acessível aos funcionários, tornar mais humano o relacionamento digital, poder personificar as relações, gerar conexões emocionais positivas através do digital. Por mais que isso possa parecer distante, tem empresas que já conseguem fazer isso. E eu acho que o sonho mais perfeito seria que todas as empresas conseguissem se relacionar digitalmente com os clientes, mantendo as relações positivas e as relações emocionais muito favoráveis nesse contexto. Muito Legal. bom. Posso complementar uma frase do Roberto? Concordo com o Roberto, eu acho que tem uma frase que poderia simplificar isso. Quer dizer, para mim, a tecnologia digital é a eletricidade agora da nova sociedade. Nenhuma empresa se diz de eletricidade, mas não tem nenhuma empresa que não usa eletricidade. Você tem as que geram eletricidade, são as empresas, no caso do mundo digital, que constroem soluções de tecnologia digital, ambiente de nuvem, essas coisas. E a maioria das organizações usa eletricidade, seja em casa, seja nas empresas. Então, a tecnologia digital vai estar permeando a sociedade. Quer dizer, para mim, o que a eletricidade fez, mudou e moldou a nossa sociedade industrial, a tecnologia digital vai mudar e moldar a sociedade digital. Deixa eu fazer um complemento aqui vou falar em nome do Richard, né? Porque há pouco tempo atrás eu estava em banco, eu podia falar. A maioria dos bancos hoje são empresas de tecnologia reguladas pelo Banco Central e outros órgãos. São empresas de tecnologia reguladas pelo Banco Central e outros órgãos reguladores. São empresas que têm capital intelectual e humano para, se quiser pivotar o seu negócio, e o Santander dormir um dia e acordar sendo uma empresa de outra natureza, o material humano e o potencial tecnológico permite eles fazerem isso se eles tiverem a vontade e for um negócio interessante para eles. Então, tudo é tecnologia no final da conversa, por mais duro que possa parecer nesse momento. Eu acho que a gente ainda vai se acostumar com essa frase um pouco dura, mas lá na frente a gente vai se dar melhor com ela. Excelente. Gente, eu acho que a gente passou um pouquinho aqui do horário. Eu não sei, ali dá tempo de mais uma final aqui para arrematar? Eu ia pedir uma última contribuição aqui da Priscila. Tem uma pergunta que eu acho que é importante em torno de... A gente está falando aqui muito, né, do âmbito de grandes corporações, mas como que as empresas menores, né, as pequenas, sobreviverão nesse cenário de cultura em transformação? As pequenas e médias acabam sendo duramente impactadas. Se a Priscila quiser aqui para a gente fechar. Eu vejo realmente que as empresas pequenas são as mais afetadas nesse momento, né? Então, com a mudança abrupta, eu diria, né, do que vem acontecendo, mas também um pouco do como o César disse no começo, assim como tem startup que tem um comportamento de empresa
grande e burocrática, tradicional e jurássica, também tem empresa grande com comportamento de startup, e a mesma coisa acontece para as pequenas empresas. Então, a nossa experiência, na verdade, isso tem o lado bom e o lado ruim, e eu acho que alguém comentou isso, a gente tem visto as pequenas empresas que estão imbuídas da causa de realmente se digitalizar, porque toda empresa vai ser uma empresa digital, tem até uma frase do Satya que ele fala isso, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, né? Tem muitas empresas que estão muito imbuídas dessa causa e fazendo os investimentos certos. As que não estão, realmente estão sofrendo muito mais. E aí diz o Sebrae que tem um estudo que diz que eles acreditam que no Brasil talvez até 40% das empresas, das pequenas empresas, deixem de existir. Então, eu acho que agora é realmente garantir que elas tenham foco em se digitalizar, porque vai ser a única maneira de sobreviver. E a gente vê algumas fazendo um trabalho muito adequado, movendo investimentos. Então, eu acho que tem tantos dilemas hoje, o dilema da força de trabalho que foi reduzida, ou da redução de salários, ou da inadimplência, ou do seu ponto físico, que você continua pagando o aluguel, mas você não tem volume nenhum, os volumes super reduzidos. E aí a escolha, né, certa. Eu acho que aí é ter o parceiro certo de tecnologia e é fazer as escolhas certas. E, de novo, eu volto na história acho que foi o Roberto, alguém que falou que a tecnologia, a gente vai ter mais conforto com essa palavra. Eu acho que esse momento está trazendo a oportunidade para as empresas de tecnologia mostrar se estão aqui para dar conforto para as empresas, para ajudar o mercado a migrar. Então, acho que as pequenas que estiverem se digitalizando têm uma capacidade grande de sobrevivência. Eu acho que tem uma preocupação com essa crise das pequenas quebrarem ou serem absorvidas pelas grandes e depois isso gerar um aumento da concentração de renda, que é algo preocupante aí, quebra aquele negócio das pequenas estarem incomodando as grandes e forçando as grandes a inovar. A gente tem que evitar isso. A dica que eu dou aí para as pequenas é sobrevivam. Dá uma mão para salvar o braço, dá um braço para salvar o corpo, porque o que vai vir depois disso vai beneficiar muito. Se aliem, façam parcerias, pensem fora da caixa, porque é um período duro, mas que ele tem que ser vencido. E repensar o seu negócio realmente como um negócio digital. Eu acho que essa é uma dica, não parece complexo se você falar genericamente, mas é isso, começa a se espelhar. Acho que o César usou alguns exemplos do pós-crise de empresas de tecnologia que surgiram. Eu acho que é começar a abstrair, tentar se colocar nesse lugar, né? E aí um pouco, acho que a gente também, a Evander e todo mundo, a gente como ecossistema brasileiro, né, tem que ajudar, e acho que está todo mundo fazendo seu papel. Vejo o Santander fazendo esse papel, vejo a Via Varejo com o WhatsApp dos vendedores, garantindo que a gente mantém isso, outras empresas colocando um pouco dessa questão de se colocar no marketplace, como tem acontecido com o Mercado Livre. Enfim, acho que a gente tem que realmente ser criativo com o propósito, né? Eu acho que até a indústria está unida com o propósito. Gente, excelente. Eu não sei se alguém quer fazer uma complementação final. Eu queria só colocar uma frase que eu tenho falado bastante, que ela é simbólica para mim. Normalmente eu sou um cara, por natureza, que quando eu preciso explicar uma coisa, eu recorro à história sempre, né? Existia um pensador chamado Heráclito, pensador grego, né? 540 anos antes de Cristo, Heráclito de Éfeso, que ele tem uma frase que, para mim, que define muito bem o mundo, né? Ele queria definir o mundo como uma forma matemática. Ele falava que no universo a única constante é a mudança. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter preparado para a gente, como falamos de propósito, uma série de coisas, mas no universo a única constante certa que nós temos numa forma matemática é a mudança. E como a gente reage com propósito, vontade, ânimo, disposição, inteligência e sabedoria nesse momento é o que vai nos diferenciar aí do todo. Basicamente isso. Resiliência, hein, Roberto, também. Queixo duro, tem que ter o queixo duro, aguentar. Gente, a conversa tá boa demais, eu tô querendo até pedir o chopp aqui para continuar, mas tem um horário aqui, a gente, em respeito aí do pessoal, nós temos que encerrar. O evento vai ficar gravado, vai ficar disponível para assistir depois. As perguntas nós vamos buscar responder aí, depois em offline, e agradeço a todos aí, agradeço as pessoas que estiveram aqui com a gente falando, e agradeço quem estava online assistindo nas plataformas.
Muito obrigado e vamos juntos aí passar por isso da melhor forma possível, compartilhando o conhecimento. Ok, muito obrigado.